porque antecede, daqui a pouco tem Brasil e Argentina, né? E outros jogos também das eliminatórias. E, na verdade, o programa hoje é quase que um abre-o-jogo, um aperitivo para o Brasil e Argentina. Nós temos muito para falar de Brasil e Argentina. E tem outros jogos muito legais. Por exemplo, se o Uruguai ganhar da Bolívia, tem tudo para ganhar da Bolívia, que a Bolívia está lá no fundo do poço, apesar de ter ganho do Peru na última rodada, e dependendo do resultado do Brasil, da Argentina, do Brasil não, o Brasil mesmo que vença não vai ficar lá em cima. O Uruguai pode atingir a liderança. E tem uma característica interessante nesse jogo de hoje, que é a despedida do Fernando Diniz das eliminatórias, à frente da seleção, nas eliminatórias. Porque a próxima rodada, vejam vocês, é só em setembro do ano que vem. Aí, ao que tudo indica, o nosso queridíssimo Ancelotti já teria deixado o Real Madrid para assumir a seleção. Vamos ver se vai acontecer mesmo ou não. Deixa eu ver mais aqui, deixa eu ver aqui Deixa eu ver uma coisa aqui. Duelo entre Brasil... Eu estou vendo o roteiro que é feito pelo Rubens. Duelo entre Brasil e Argentina, já falei. Eleições do Corinthians e as polêmicas do candidato Augusto Melo. Vou colocar a Miri para falar disso, que ela escreveu sobre isso. Série B. Olha, a Série B não está fácil, não. Porque a Série B tem 6 times lutando por 2 vagas para subir. Criciúma e Vitória já subiram. Vitória, como já é campeão. E lá embaixo, a situação... Estamos também na Série A. Está um trelelê danado lá embaixo. Sampaio Corrêa venceu ontem e se livrou um pouquinho, mas não quer dizer nada. Mas aí tem uma pergunta que o Juca tinha colocado aqui, que eu já vou colocar no início do programa, e usar Casagrande e Miri, vocês em casa, também, né, para participar. Se você tivesse chance de ir ao Maracanã hoje, seria uma boa, né? Não está tão calor assim, Maraca e tal. O que você gostaria, o que você apreciaria ver? Você ia lá para quê? Para ver a seleção do Fernando Diniz, a nova seleção brasileira, ou para se despedir do Messi em campos, em terras brasileiras? Porque certamente o Messi não vai jogar mais aqui no Maracanã, está jogando nos Estados Unidos, a seleção argentina não tem nada programado tão cedo para jogar aqui. Eu vou passar essa bola logo para nossa Casagrande, para a nossa convidada de hoje, para a Miri. Miri, se você fosse para o Maracanã hoje, você prestaria mais atenção em quê? No Messi ou na seleção brasileira do Diniz? Eu iria para ver o Messi. Para dizer, eu vi o Messi no Maracanã. Eu estava lá, vi o Messi no Maracanã. Eu vi o Messi uma vez em campo. Eu estava em Wembley, numa final de Champions, Barcelona e United. E foi a primeira vez que eu vi ele desfilando. Assim. E ele estava, né, era um jovem Messi ainda. E foi realmente muito impactante, assim, ver que ele não para taticamente. Porque, assim, gente, é uma coisa ver o jogo pela TV e é uma outra experiência você ver num campo, né? É um outro jogo, é uma outra dinâmica, são outras forças que estão ali. Você vê taticamente os times naquele tabuleiro, né? Quem corre, quem se esconde da bola, quem, né? A gente consegue perceber essas coisas. O Messi correu o jogo inteiro, marcou Há o jogo quanto inteiro. tempo foi isso, Miri? Há quanto tempo foi isso? Quando foi essa final, gente? Eu acho que foi 2006 ou 2007. Então faz tempo, ele estava mais novinho, ele estava em plena forma. Em plena forma, em plena forma, em plena forma. Taticamente foi para mim um assombro ver o que ele fazia, porque a gente sabe que ele, pela televisão, você vê tecnicamente o que o jogador faz. No campo, você vê taticamente. E vê também estrategicamente, como ele muda a maneira de correr conforme o ritmo de. Assim, eu achei um negócio impressionante. Saí de lá muito, muito feliz de ter podido ver. Então, hoje, se me fosse dada a chance de ir ao Maracanã, eu iria ver o Messi e mais do que qualquer outra coisa. Agora vejam vocês, você falou, vê no campo e vê na televisão. E o sujeito que já viu dentro de campo, não o Messi, mas já se encontrou com vários ícones, com vários gênios do futebol, caso o nosso Casão. Hein, Casão? Você prefere... E você já fez jogo do Messi como comentarista? Muitos jogos, né? Inclusive no Maracanã, né? Sim, fiz 2 finais de Copa, né? A Copa de 14 e a Copa de 22, eu estava no estádio, né? 22 eu estava ali... da Copa América pelo também, UOL, né? Copa América. Pelo UOL e pela Folha. Não, a Copa América não tinha público, não tinha nada, não podia ir no estádio, você não lembra? A final da Copa América com 1-0, não tinha nada.
Eu fiz a final de 2014, a final de 22, mas vi vários jogos. Eu vi uma partida, se eu não me engano, ou Miami ou New Jersey, foi 4-3 para a Argentina e ele fez 4 gols. Brasil e Argentina, 4-3, 4 gols no Messi. Tava eu, o Galvão lá e o Arnaldo. Vi lá de pertinho. Falei, aquela partida foi incrível. Mas na realidade, Trajano, tinha que ter uma terceira opção aí. Porque é essa terceira opção que eu iria ver no Maracanã. Eu iria ver no Maracanã o primeiro gol do Hendrick na seleção brasileira contra a Argentina no Maracanã. Porque foi o primeiro gol do Pelé, em 57, se eu não me engano. Não foi a estreia. O primeiro gol do Pelé com as camisas da seleção foi no Maracanã contra a Argentina. Então, se a gente está com uma empolgação, sem comparar, eu não estou comparando o Hendrick com o Pelé, tá? Não estou comparando o Hendrick com o Pelé. Eu estou falando que assim, a expectativa que nós temos nesse garoto e o que ele está mostrando no Palmeiras, né? Cara, a foto que colocaram dele chegando na Granja Comari, com a comparação do Pelé chegando pela primeira vez na seleção, aquela carinha de moleque, aquela coisa muito parecida, eu iria ao Maracanã para ver o primeiro gol do Hendrick com a camisa da seleção brasileira contra a Argentina. Mas dessas duas opções aí, eu ia ver o Messi, né? Cara, sem dúvida. Esse jogo que você está falando do Pelé, ele entrou no segundo tempo no lugar do Del Vecchio, que era do Santos. Sim. E ele não tinha 17 anos ainda, tinha 16 e alguns meses. Era Copa Roca. O Brasil perdeu de 2-1, mas ele fez o gol. A Copa Roca, antigamente, antes de Copa América, era assim. Copa Roca, Brasil e Argentina. Eram 2 jogos. Copa O'Higgins, Brasil e Paraguai. Copa não sei o quê. Era um confronto entre as seleções. Eu, por exemplo, a primeira viagem que eu fiz internacional, pelo Jornal do Brasil, foi Copa Rio Branco, no Uruguai. Brasil e Uruguai. Fomos para lá. Chegou lá, o primeiro jogo foi empate, segundo jogo foi empate, aí teve o terceiro jogo. Fui ficando no Uruguai, estava gostando de ficar no Uruguai e tal. Nunca tinha viajado, eu tinha menos de 20 anos e tal. Chefe da delegação era Castor de Andrade, veja você. Né? Aí o Uruguai venceu. Foi a primeira vez que eu encontrei-me com a primeira e única. Tive o prazer de tomar um cunhaque com o nosso ex-presidente João Goulart no hotel, entre um jogo e outro. Foi muito emocionante para mim. Mas o Hendrick, eu vi que você escreveu sobre ele, né, Casal? Dizendo que ele devia ser escalado de cara. Sim. No lugar do Gabriel Jesus. Porque assim, eu acho que essa seleção brasileira está meio que perdida. É início de trabalho, é um esquema que o Diniz tem, que é agradável de ver, mas precisa treinar todo dia, você precisa de tempo. No clube ele conseguiu fazer muito bem no Fluminense. Na seleção, encontrando de vez em quando 3 dias para treinar, eu acho muito complicado. O Brasil vem de 2 derrotas. Você vai jogar contra a Argentina no Maracanã. Na minha visão, você tem que criar um fato novo. Você tem que criar alguma coisa diferente. E essa coisa diferente é o Hendrick como titular e com a camisa 9. O Gabriel Jesus pode entrar, pode jogar bem, pode fazer gols, a seleção pode vencer, mas não é um fato novo. Concorda? Não é um fato novo. Um fato novo seria você colocar o Hendrick de centroavante. É isso que eu estava na expectativa, era isso que eu queria ver e é isso que eu faria. Criar esse fato novo. Porque os jogadores, nem a gente conhece totalmente o potencial do Hendrick. Ele começou a jogar agora, nós vimos um pouquinho do que ele pode fazer. Nós não conseguimos ver, nós não vimos nem 1/3 do que ele pode fazer. Né? Então, pense os jogadores da Argentina. Entra o Hendrick com 17 anos, camisa 9 da seleção brasileira. A zaga da Argentina não sabe se ele domina, se ele corre, se ele é veloz, o que ele vai fazer, porque é uma novidade para o mundo, o Hendrick. É uma novidade para o mundo. E eu fico pensando o Otamendi, com o Hendrick com a bola partindo para cima do Otamendi, o que o Otamendi ia fazer? Quer dizer, o que ele ia fazer eu sei, né? Mas seria muito interessante. Ia apanhar muito, porque o Otamendi baixa a lenha, né, Casão? Então, mas só que é o seguinte, ele baixa a lenha, o Hendrick é menor, se acaba o jogo, vai para a delegacia e faz um BO de agressão a menor. Porque o Hendrick é menor de idade. Se ele der cotovelada sem bola, se fizer essas coisas, você pode ir para a delegacia. Cotovelada. Na bola, tudo bem. Sem bola é agressão.
A mim, você concorda com o Casão, Mili? Você colocaria o Hendrick logo de cara, como novidade, assim? Colocaria. Muito por esse fator surpresa, assim, né? Acho que a gente, assim, a Argentina é muito favorita, né, gente? Eu acho que a Argentina é muito favorita para o jogo de hoje. Está numa fase moralmente superior, tecnicamente superior, eticamente superior. Coloca o que você quiser. Acho que e tem o Messi. Historicamente, né? Então, historicamente, a história recente é superior. Historicamente superior. Então, eu acho que sim. Eu acho que a Argentina é muito favorita para o jogo de hoje. É um clássico, né? Então, apontar favoritismo é sempre um risco, é um clássico fora da Argentina, embora, né, a torcida do Maracanã não seja exatamente assim um ponto, pode ser um ponto negativo também, depender de como o Brasil jogue, né? Mas eu colocaria, assim, o Hendrick hoje, começando o jogo. Não teria colocado, claro, se tivesse condições. Mas já que houve um problema, por que o Gabriel, não o Hendrick? Então, iria sim com ele. Vamos falar da rodada. O Rubem, a gente pode colocar na tela para a gente falar dos outros jogos? Vamos lá. Que nós temos daqui o jogo mais daqui a pouco é Paraguai e Colômbia. Paraguai e Colômbia às 8 da noite. Depois então, nós se o temos. Paraguai ganhar, olha lá, se o Paraguai ganhar e o Brasil perder, o Paraguai passa o Brasil. E se tiver um vencedor entre Chile e Equador, quem ganhar passa o Brasil também. Se o Brasil perder. É verdade. Olha aqui, ó. A Argentina está com 12, Uruguai 10, Colômbia 9, Venezuela 8, Brasil 7. Aí vem o que você falou aí. Equador 5, Paraguai 5, Chile 5. Até o Chile pode passar o Brasil. Então, né? Joga Chile e Equador, mas joga o Chile e Equador. Então só quem um vencer, pode passar o Brasil. Passa. Quem vencer desse jogo e o Brasil se der mal. Aqui, ó. Paraguai e Colômbia, 8 da noite. Equador e Chile, 8h30. Uruguai e Bolívia. Uruguai pode ser líder, né? Jogando em casa, no centenário. E Peru e Venezuela. Às 11 da noite, hein? Esse jogo é duro ver esse jogo às 11 da noite, hein? Então, é 11 da noite para ninguém ver, Trajano. É para ninguém ver, né? Jogo Peru e Venezuela, parei. Aí não. Vamos em frente. Alguma partida dessa desperta interesse em vocês ou é só Brasil e Argentina, o resto que se dane? Hein, Emílio? Não, eu tô gostando de ver o Uruguai, gente. Eu acho que o Uruguai é a sensação dessas eliminatórias, né? Então, essas eliminatórias, elas são bizarras. Porque o jogo é em setembro, né? Então, não dá muito tempo de você se apegar. Sabe, a gente vai parar de ver agora e daqui um ano a gente vai ver de novo. É verdade. Um ano. Não, é muito tempo. É bizarro isso. Mas até aqui, o time que eu mais gostei de ver em campo foi o Uruguai, do Bielsa. Então, Mili, olha só. Se o Brasil perder a partida, Paraguai ganhar, tiver um vencedor entre Equador e Chile, o Brasil vai para sétimo. Sétimo lugar é situação de repescagem. Repescagem. E aí nós vamos ficar numa situação de repescagem por um ano. Porque só vai ter eliminatória em setembro. Sim. Então nós vamos ficar um ano batendo cabeça, imaginando o que a gente pode fazer em setembro do ano que vem. Tudo bem, aquele papo, né? Pô, mas tem muito jogo por aí. É a mesma conversa de time grande quando tá na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ah, não, pô, tem muito jogo por aí, tem muito jogo pra frente. Aí quando abre o olho, já tá ali na zona de rebaixamento e faltam 3, 4 rodadas. Então eu fico preocupado, sim, se o Brasil for para sétimo lugar e só for em setembro os jogos das eliminatórias. Eu fico com uma pulga atrás da orelha. Eu não relaxo, não. Não, mas cá entre nós, que é estranho para Chuchu só voltar em setembro do ano que vem. Né? Aí é um negócio de louco. Mas tudo bem, é o que tem, vamos em frente. Vamos mudar o assunto agora? Sabe o que eu acho? Eu concordo, mas eu também tenho um ponto em que eu discordo do Casão. Tudo bem, vai ser horrível ficar em sétimo, né? E ficar dormindo um ano nessa posição. Mas eu acho que talvez a gente encare essas eliminatórias longas, né, às vezes tediosas, de um jeito que a gente podia mudar uma chave. Assim, é a preparação de um time. Eliminatória é isso, né? Dificilmente o Brasil vai ficar fora. Existe o risco. E aí mudaria de técnico também, né? Mudaria de técnico. Começaria do zero.
começaria do zero, um outro esquema, né, gente? Um outro esquema. Eu acho que a gente não encara como vamos preparar o time, a gente encara como que temos que ficar em primeiro. O Tite foi perfeito nesse quesito. Ele fez eliminatórias assim, impecáveis. E aí deu no que deu. Então, eu acho que talvez não existe culturalmente a ideia de que estamos preparando um time. Talvez mudem algumas coisas, talvez a gente perca mesmo. E dormir em sétimo não vai ser legal. Há um ano hibernar não vai ser legal. Mas talvez tenha uma outra coisa acontecendo, sabe? E não, assim, eu gostaria que tivesse, mas não tem, né, gente? Porque aí é isso, vai mudar de técnico, muda o esquema. Então, acho que dificilmente fica fora da Copa. Mas acho que a responsabilidade tem que ser colocada na CBF, que está fazendo, né, há décadas uma confusão. Eu estou dizendo que é o seguinte, é um projeto de fracasso muito bem construído, essa seleção brasileira. Então, você concorda, deixa eu então, falar só com uma o Diniz coisinha. que diz... Só uma coisinha. Não, porque o Diniz, o Diniz fala que resultado não interessa. Então vou falar uma coisa. Para mim, o resultado interessa sim. Claro. Seleção brasileira, principalmente. Eu concordo com a Mili que a responsabilidade maior é da CBF. Mas, com a bola rolando, não é da CBF. É o treinador que convoca, o treinador que escala, o treinador que treina. E os jogadores que jogam. Então, com a bola rolando, a responsabilidade é de quem treina, de quem escala e de quem joga. Não é tudo, não é 100% a responsabilidade da CBF. É 80% responsabilidade da CBF de tudo de errado que está acontecendo no futebol brasileiro. Mas 20% é do treinador que convoca, que escala e dos jogadores que jogam. Porque o Diniz, nesses jogos aí, da Venezuela para cá, ele não foi bem. Isso aí acontece. Tem jogador que joga mal e tem treinador que não vai bem em jogos também. Tá mexendo mal, escalando, fazendo umas escolhas meio estranhas. Por exemplo, o Emerson Royal. O Emerson Royal foi péssimo contra a Colômbia. Gente, foi péssimo. Ele não ganhou uma jogada. O Luiz Dias ganhou todas as jogadas, o jogo todo, acabou fazendo 2 gols. E ele está escalado hoje como titular. É Emerson Royal. Né? Porque não convocou ninguém no lugar dele. Não convocou outro lateral direito, só convocou o Royal. Não, mas, empurra o Marquinhos para lá e coloca o Nino de zagueiro. O Marquinhos joga em todas as posições, inclusive de volante. Você coloca o Marquinhos lá e põe o Nino com o Gabriel Magalhães. Você faz uma zaga mais alta, inclusive. Uma zaga bem mais alta, inclusive. E você tira o Emerson Royal. Sabe por quê? Vai jogar no Maracanã, a torcida vai, inicialmente, claro, torcer para o Brasil, mas vai com o pé atrás. Ela vai com o pé atrás. Se a bola for para o Emerson Royal e ele dominar mal a primeira, o atacante pegar, o Di Maria pegar a bola e partir para cima e driblar o Emerson Royal, a torcida vai começar a vaiar o Emerson Royal. E isso vai influenciar negativamente o time. Porque começa a vaiar um jogador, começa a vaiar tudo se a coisa não der certo. Eu acho que sem o Emerson Royal em campo, a torcida ia ter mais paciência. Vai ter mais paciência com erros. Né? Essa é a minha visão. E só que tem um detalhe. Em março, o Brasil vai jogar com a Inglaterra em Wembley e vai jogar com a Espanha, eu acho que em Madrid. 2 amistosos, Inglaterra e Wembley. Era aquilo que a gente sempre reclamou. Pô, o Brasil não joga contra seleções europeias, né? Só fica jogando aqui. Pô, sempre o mesmo adversário. Por isso que a gente ganha. Por isso que é uma enganação. Parece que a seleção é boa, mas ganha toda hora dos mesmos. Agora nós não estamos ganhando nem dos mesmos. Né? Nem dos mesmos. Olha, o Brasil jamais perdeu um jogo aqui de eliminatórias no Brasil. Então, exatamente. O Brasil, 2 jogos seguidos perdendo, também é novidade. Uma série de novidades ruins. Cajano, nós vamos lá para a Inglaterra e para a Espanha jogar em março. Se perder hoje, em 7º lugar das eliminatórias, com 3 derrotas consecutivas, um empate com a Venezuela, atrás da Venezuela na tabela, na zona de repescagem, né? 60 anos, depois de 60 anos, o Brasil vai terminar o ano com mais derrotas do que vitória. Cara, nós vamos chegar assim, né? O Brasil vai descer do avião lá em Wembley, assim, andando pelos cantinhos. E não é Brasil. Brasil não é isso. O Brasil desce com o peito aberto. Sempre desceu com o peito aberto. Para jogar contra qualquer um. Vai ser uma novidade para nós chegarmos da Europa. Cara, assim, um time
com uma historinha recente péssima, né? Vai ser uma novidade se acontecer isso. Vocês viram aquele vídeo dos torcedores do Tottenham no metrô fazendo uma música para o Emerson Royal? Que fala, nós temos um jogador que não ataca nem defende. Esse aí é o Emerson Royal. Quer dizer, olha o prestígio do cara, né? Aliás, tem nome de pudim, né? Nome de gelatina Royal, né? Vamos ver, coitado. Olha, tomara que não aconteça isso, porque 3 derrotas seguidas pega muito mal. O Casagrande está fazendo um Emily, ele está projetando, né? 3 derrotas, mais um empate contra a Venezuela, vamos ficar na repescagem, chega na Europa, aí todo mundo disfarçado, a seleção né, com todo mundo bota a toalha na cabeça. Com vergonha, pô. Com vergonha, porque espero que não aconteça isso. Espero que o Brasil ganhe da Argentina e termine o ano empatado, né? Com 4 derrotas, 4 vitórias e beleza, numa classificação bacana e acabe o ano tranquilo. Porque se perder, realmente é isso que eu estou falando, Trajano. Todos os recordes negativos estão sendo batidos em 3 meses. Então, mas eu queria dar um contexto para essa história. Tá certo o que o Casão está falando, mas eu queria só contextualizar da seguinte forma. Se tivessem dito assim, olha, vem aí o Fernando Diniz, porque a gente quer mudar a forma do Brasil jogar. A gente quer voltar a ser um futebol mais alegre, o Fernando está fazendo um trabalho reconhecidamente diferente. A gente quer experimentar e vai ficar diferente, exato. Ele é contra-hegemônico, ele tem uma proposta contra-hegemônica que a gente quer absorver aqui na CBF, queremos fazer um trabalho com ele, vai ficar um ciclo, no mínimo, vai haver derrotas, porque a gente está montando esse time, vai haver vitórias, sei que o Casão tem uma teoria que é certa também, que o Fernando precisa de tempo para treinar, e com um jogador da seleção não tem tanto tempo assim, talvez mais de um ciclo ele precisasse. Isso não foi dito. Foi dito o seguinte, foi dito mais ou menos, né? Vem aí o Ancelotti. Ninguém disse claramente, mas vem. Eu ainda desconfio, tá? Mas estão dizendo que vem. Enquanto não vem, vamos tentar essa coisa diferente aqui? Não funciona. Não funciona. É por isso que eu falo que é um projeto de fracasso. E não é só de agora. É um projeto de fracasso de antes. O Mano não tem culpa, o Tite não tem culpa, o Dunga não tem culpa. Quer dizer, todo mundo tem sua parcela de culpa. Mas a grande responsabilidade é da CBF. A seleção está afastada da população. A seleção não tem jogadores que jogam aqui. Ela deveria ter, para tentar reaproximar. A seleção é uma marra. Da onde essa marra? Faz 21 anos que a gente não ganha nada. Da onde vem essa marra? A camisa está arruinada. Vamos recuperar? Pode ser, mas foi arruinada, né? Um golpe de Estado foi dado com essa vestimenta, né? Uma outra tentativa de golpe de Estado usou a mesma vestimenta, e o fascismo se vestiu assim, no Brasil, durante esses anos. Então, assim, tem muitos problemas que ninguém parece que está vendo. A CBF não gosta de futebol, ela gosta do negócio futebol. É diferente, né? Então, aí o Diniz entra lá, não consegue fazer. Não sei, gente, a gente pode até ganhar hoje, né? Pode ser que aconteça. Eu não apostaria nisso. Mas aí todo mundo, não está dando certo há muito tempo. Não está dando certo há muito tempo. O projeto de fracasso está vindo. Vamos fazer o contrário. Em cima do comportamento da torcida hoje, né? Lá no Maracanã, ingresso esgotado. Brasil vence. E vence jogando bem. Domina a Argentina. Termina como essa história agora, no ano, em relação ao comportamento da torcida e a maneira de enxergar a seleção? Para mim ou para o público? Não, o que você acha que vai acontecer? A mídia, a imprensa e a torcida olhando a seleção. Ganhou da Argentina, campeão do mundo, ganhou bem e tal. Sim. Eu acho que vai acontecer o que tem acontecido no noticiário de uma maneira geral. A gente só está vendo polarizadamente. A gente não vê mais nuances. Então, quando perde, não é tudo horroroso. E quando ganha, não está tudo perfeito. Então, a depender de como ganhar, vamos supor que ganhe jogando muito bem. Coloca a Argentina na roda, Diniz lá, aquele drible coletivo. Não vai querer dizer muita coisa. Porque o Diniz vai fazer 2 amistosos e vai sair. E vem um outro cara que é autoral também. Esse trabalho não vai ser mantido. Então, por que estamos fazendo isso? O único que vai ganhar, se acontecer isso que a gente, hipoteticamente falando, é o Diniz. Porque ele sai com o dever cumprido. Tá aqui, meu trabalho, mostrei, dá certo, pode dar certo, né?
É isso. Acho que o Brasil, a seleção, não ganha. Mas o comportamento que é ou muito uma coisa ou muito, né, de extremos, vai ser assim, nossa, a seleção é perfeita, o Diniz tem que ficar para sempre, isso aqui é muito bom. Acho que é isso. Exatamente. Casagrande concorda com isso? Hein? Não, concordo. Só que eu tenho um detalhe. Por exemplo, da identificação com o torcedor, né, Mili? Eu concordo com você, porque eu também já falo isso há muito tempo, escrevo isso há muito tempo, que a seleção brasileira já faz muitos anos que não se identifica com o torcedor. A presença do Endrick seria, além de uma novidade em campo, um fato novo, seria a aproximação com o torcedor. Então, nessa escalação com o Gabriel Jesus, ela deixa a torcida já entra com menos paciência, sabe? Menos paciência, um pouco já irritada, porque vai ver os mesmos caras de sempre. E a torcida brasileira está com necessidade de ver alguém daqui, algum jogador daqui importante jogando, sabe? O Endrick, o Paulinho, sabe? Jogadores que poderiam entrar na partida. O Paulinho é artilheiro do Campeonato Brasileiro, ganhou medalha olímpica com a seleção brasileira e jogou na Europa, no Bayer Leverkusen. Tem experiência, apesar de ser jovem, para ser titular da seleção brasileira no momento desse. Mas não, ele passou, o Diniz escolheu o mesmo cara que todo mundo escolhe e que ainda não funcionou na frente desses dois que estão cheios de vontade, né? Cheio de tesão para jogar na seleção brasileira, e o torcedor louco, sedento para ver gente que tem identificação com ele em campo. Mas, gente que joga aqui. Mas aí não são apenas 20% de responsabilidade do técnico, pelo que você está falando. Aumenta, já que ele está escalando quem não devia escalar. Vai pular para 40% daqui a pouco. Era bola rolando. Escalou, põe o jogador, jogou mal. Isso aí é 20%. Agora nós entramos na conversa da identificação do torcedor. Então eu acho que aumenta a responsabilidade, porque o Diniz levou 2 caras para a seleção que poderiam fazer esse papel da identificação, chamar o torcedor para ficar mais próximo da seleção brasileira. Ele trouxe, tá lá, Endrick e Paulinho, um artilheiro do campeonato, outra sensação do futebol brasileiro e do mundo nesse momento. Né? Todo mundo com maior expectativa com o Endrick. Então, a possibilidade de você aproximar a torcida brasileira da seleção e entrar no Maracanã com ela mais paciente, mais feliz, vai jogar o Endrick, vai ter o Paulinho, o Endrick, sabe? Entra com uma animação. Não, a torcedor vai entrar e vai olhar a situação, caramba, Gabriel Jesus, Marquinhos, né? Ali, Emerson Royal, sabe? Vai entrar, assim, pronta para vaiar se caso errar rápido. Em 10 minutos, muitos erros, vai vaiar, na minha opinião. Vai vaiar, na minha opinião. Sabe? Vai chamar Endrick. Se o Gabriel Jesus não dominar 2 bolas, o Maracanã vai começar a chamar Endrick bem forte, chamar muito forte o Endrick, e começa a atrapalhar o desempenho dos jogadores, porque eles vão ficar tensos. Sabe? Vaias no Emerson Royal, por exemplo, caso aconteça, logo no início. Chamada do Endrick, se o Gabriel Jesus não estiver jogando bem no Maracanã, isso vai atrapalhar, vai deixar os jogadores mais tensos. E isso poderia ser evitado, não colocando o Emerson Royal para jogar, colocando o Endrick e o Paulinho, talvez, ou os 2 de uma vez, para jogar essa partida. Olha, é tão simples isso aí de enxergar. É brincadeira. Agora que nós estamos travando essa conversa aqui, nós estamos falando da obviedade que devia ser feita por eles, né? Em relação ao comportamento da torcida, a escalação dos jogadores, novidades, o Endrick. Podia botar até o André do Fluminense ali também. Não, o André vai jogar, né? O André vai jogar. Tá, o André não pode sair, pô. O André jogou pra cacete, mesmo na derrota. Mas vamos ver que jogou muito e joga muito, né? Um lateral esquerdo que ninguém conhece também. Tá tudo meio. Tem confusão no meio. Falando em confusão. Olha só uma coisinha. Endrick, Paulinho e André seriam os embaixadores da aproximação da torcida brasileira novamente com a seleção. Eles seriam os embaixadores. 3 caras que jogam aqui. O André foi campeão da Libertadores, vai jogar no Maracanã, onde ele ganhou a Libertadores, a torcida vai estar lá. O Endrick é a sensação, todo mundo quer, e o Paulinho é o artilheiro. E o Paulinho tem ao lado dele a torcida do Vasco. Ele foi ídolo do Vasco quando saiu daqui. Sim, exatamente.